Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa videoaula para nós estarmos começando a falar do capítulo 6, referente à Grécia Antiga. Esse vídeo vai iniciar desde o processo do surgimento, mas não da Grécia concisa como nós conhecemos hoje, mas sim da formação dos primeiros habitantes dentro dessa região. Iniciando, nós vamos começar a falar de um conceito chamado de Ilha de Creta. Anteriormente, o território que hoje abrange a Grécia era caracterizada como a Ilha de Creta, que era habitada por povos indo-europeus. Essa civilização, que anteriormente era nômade, ou seja, migrou até lá na busca de sobrevivência, como nós já vimos esse termo anteriormente, vai passar a habitar essa região e formar uma civilização destacada como civilização cretense, ou também conhecida como civilização minoica. Por que minoica? É referência à mitologia de Minos, que obviamente é uma forma de mitologia grega. Muito bem, nesse intervém, o que acontece com essa civilização? A base de sobrevivência da civilização cretense ou minoica estava no desenvolvimento comercial, principalmente na venda de tecidos, joias e armas. O centro social, político e administrativo dessa civilização, ou seja, dessa sociedade, estava na construção de palácios. O que acontece a partir de então? A civilização cretense vai ter um grande declínio que vai fazer com que eles deixem de existir. Lembram das fontes históricas? Os historiadores, nesse quesito, trabalham com o que se tem a respeito. Os pesquisadores eles não têm como comprovar como essa civilização finalizou. Mas o que se tem mais consciência é que poderia ser, lembre-se, é uma suposição, o conceito de um declínio geográfico ou mesmo a partir da invasão dos povos aqueus. Por que povos aqueus? Tem-se por fontes históricas, ou seja, vestígios históricos, que essa civilização denominada como povos aqueus também vai passar a se fixar no que antes era a Ilha de Creta. E nesse instante, quando esses povos aqueus passam a habitar, vai haver uma mistura, uma miscigenação cultural de resquícios culturais, de modos, de costumes de vida dos povos aqueus com os povos cretenses, criando uma outra civilização que vai se estabelecer como civilização micênica, porque os povos aqueus criaram dentro daquela região uma cidade chamada de Micenas. Vamos recapitular? Anteriormente foi dito o seguinte: os primeiros habitantes da Ilha de Creta, que hoje abrange o que significa Grécia, eram povos indo-europeus que vão se caracterizar como povos cretenses. Esses povos cretenses também eram conhecidos como civilização minoica, devido à referência à mitologia de Minos. Muito bem. Basicamente, o seu desenvolvimento era em cima do comércio, na venda principalmente de tecidos, de joias e de armas. O centro político, administrativo e social estava na construção de palácios. Essa civilização cretense, ela se declina, ela deixa de existir, mas os pesquisadores não têm indícios de explicação para o findar dessa sociedade. O que se diz respeito basicamente é o quê? Que possivelmente eles foram conquistados por outros povos. E possivelmente o povo que vai passar a habitar essa região que anteriormente era a Ilha de Creta vai ser os povos aqueus. E qual vai ser a principal característica desses povos? Eles vão fazer uma mistura cultural de aspectos de vivência dos povos cretenses
culturais dos cretenses com os povos aqueus, formando uma nova civilização ainda dentro desta região. Essa civilização foi chamada de civilização micênica. Muito bem. Ainda assim, pessoal, da mesma forma que os cretenses sofreram um declínio que pelos pesquisadores ainda não foi solucionado como ocorreu, os aqueus também vão passar a sofrer um forte declínio, quando esse processo cultural vai deixar de existir. Dessa mesma forma, se esses povos aqueus, ou seja, a civilização micênica deixa de existir porque sofreu um grande declínio, aquela construção de palácios, de organização política social vinda por meio de palácios, ela deixa de existir. E dentro desse território que hoje é a Grécia, vai começar a surgir a invasão ou a habitação de povos, como por exemplo, povos jônios, eólios e dórios, que vão dar origem a uma nova forma de organização social e política. Nesse instante, estaria sendo instaurado o princípio da Grécia, da história grega, denominada como princípio homérico, que nós veremos na nossa próxima videoaula. Eu espero que esteja fácil para vocês entenderem esse princípio de Grécia. Vamos recapitular? A Grécia inicialmente vai ser formada pela invasão ou a habitação dos povos indo-europeus, que eram caracterizados como povos nômades, que vão habitar a região da ilha de Creta, que hoje é a Grécia. Muito bem. Quando eles passam a habitar, eles formam uma civilização denominada como civilização cretense. Perfeitamente. A base político-social estava na formação de palácios. Nessa formação de palácios, o comércio era a compra e a venda de tecidos, joias e armas. A civilização cretense vai sofrer um grande declínio. Nesse declínio, quem passa a habitar o território que antes era a ilha de Creta, que hoje é a Grécia, vão ser os povos aqueus. E esses povos aqueus vão formar uma cidade chamada de Micenas e vão passar a fazer uma mistura cultural de elementos característicos da anterior civilização cretense com aspectos dos povos, aspectos culturais dos povos aqueus. Essa mistura cultural dos povos aqueus com os povos cretenses formam a civilização micênica. Essa civilização micênica também passa a entrar em declínio, ou seja, deixa de existir. Quando essa civilização cai por terra, outros povos passam a habitar essa região. Que tipo de povos? Povos jônios, eólios ou mesmo povos dórios. Nesse instante, com a habitação desses povos nessa região que nós estamos conversando, que hoje é a Grécia, nós estamos falando dos aspectos formadores. Se instaura a primeira fase da construção da Grécia Antiga, chamada de período homérico. Nós estaremos falando sobre dois períodos no próximo vídeo, o período homérico e o período arcaico. Espero que todos tenham entendido de maneira fácil. Nos nossos próximos encontros, ou mesmo por e-mail, nós estaremos sanando todas as dúvidas. Um beijo e até mais.